Pública 2024, pela educação ambiental e justiça climática nesse território de abrangência litoral norte de São Paulo. A gente está muito feliz, né, de estar aqui em primeiro lugar, apresentando, né, as linhas gerais que norteiam a nossa chamada. Gostaria de convidar todo mundo para se apresentar no chat. A gente vai fazer uma pequena introdução da instituição, para quem não conhece. Depois a gente vai fazer um passeio, né, pelos objetivos, né, e pelas linhas da chamada, no processo de inscrição, e, por fim, a gente vai estar abrindo, né, para tirar dúvidas, ouvir os questionamentos, caso, né, hajam questionamentos de vocês que estão aqui participando desse fórum, tá bom? Então, para começar, eu vou chamar a nossa secretária-geral do Funbeia, Semiramis Biasoli, para contar um pouquinho, né, quem somos, Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, né, e falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom dia, Cê. Bom dia, pelo jeito, mulheres. Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. É uma enorme satisfação, como a Grace já abriu o nosso segundo fórum. Eu vou contar um pouquinho para vocês o contexto do trabalho do Funbeia e o contexto dessa chamada pública, né? Espero que se estimulem a participar. Vamos ficar aqui mais um tempo, né? Conversando bastante sobre a chamada para também tirar eventuais dúvidas, e estamos bastante à disposição, toda a equipe nossa, né? Para viabilizar a participação aí máximo dos movimentos, né? Das guerreiras e guerreiros aqui do litoral norte de São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho, né, do Funbeia. O Funbeia, ele é o primeiro e único fundo para educação ambiental na América Latina, mais do que no Brasil, né, extensivo aí à América Latina. Nós existimos há 12 anos e nós nascemos de um sonho, né, ou de sonhos coletivos de ambientalistas brasileiros em construir um Brasil melhor, sociedades, né, mais críticas, com modelos mais sustentáveis, né, de desenvolvimento. Nós atuamos como uma ponte entre aqueles que dispõem de recursos e as comunidades, né, e os movimentos, as organizações de base, fazendo com que o financiamento chegue na base. Para nós é importante, né, nós acreditamos que a crise climática, a crise hídrica, os desafios da conservação da biodiversidade e da saúde ambiental precisam ser enfrentados por meio do aporte de recursos para quem já está, de fato, implementando ações locais efetivas de transformações territoriais e de proteção ao meio ambiente. Então, o Funbeia trabalha com apoios diretos e indiretos nos territórios onde atuamos. E o que é isso, né? Explicar um pouco o que nós tratamos, né? O que a gente considera o apoio direto e apoio indireto. Bom, os apoios diretos, eles acontecem por meio do repasse de verbas. São recursos financeiros, né, por meio do repasse do recurso financeiro, entendido também como compra de bens, bolsas de estudos, deslocamentos, alimentação, enfim, tudo que se caracteriza como em espécie. E o apoio indireto são os serviços disponibilizados, como formações, assessoramento técnico, mentorias, as promoções das ações comunicativas e educomunicativas, entre outras, né, distintas aí formas de apoio indireto que o Funbeia realiza. Bom, eu queria contextualizar também como que nós exercemos a nossa missão de fundo independente, né, apoiador, com base na educação ambiental crítica e na filantropia comunitária. Então, tratar um pouquinho desses dois campos aí de conhecimento e de trabalho, né? É importante caracterizar que o trabalho da filantropia comunitária, da educação ambiental crítica e do Funbeia, né, é um trabalho que se faz com as comunidades e não para as comunidades. Por isso que toda a nossa construção, ela parte de processos conjuntos, baseados no que a gente chama de doação de confiança. Isso é muito significativo e importante, né, para as relações, desde
contratuais como de relações pessoais mesmo, entre as organizações, né? Então, baseados na confiança e na escuta das demandas, dos desafios que cada comunidade, que cada território, que os territórios, né, têm a sua identidade, enfrenta. Falando em território, né, nós somos um fundo que é brasileiro, então o Funbeia é um fundo brasileiro que atua em multiterritórios. E o litoral norte de São Paulo é um dos territórios onde nós atuamos. Aqui no território do litoral norte, nós já atuamos desde 2017, quando nós iniciamos processos de formação, né, o apoio indireto, né, para a sociedade civil atuar, em especial, na gestão das águas, devido a parcerias com o Comitê de Bacia Hidrográfica da região do litoral norte. E buscando o histórico, né, para contextualizar essa chamada pública 2024, essa continuidade do nosso trabalho aqui no território do litoral norte de São Paulo, em 2022, nós iniciamos o apoio direto aqui nesse território, nós apoiamos 3 coletivos locais, foi por meio de uma campanha territorial que chamamos de Quanto Vale o Patrimônio Natural e Cultural do Litoral Norte de São Paulo. Então, em 2022, já estávamos com essa bandeira, né, de proteção, né, de valorização do litoral norte através dessa campanha. Com a campanha, em 2022, esses 3 coletivos, nós apoiamos o coletivo Caiçara, que está presente aqui, o coletivo Escambau, também, e o coletivo Educador de Bertioga. E começamos a construir um círculo, já na época, de doadores, um círculo de doadores territorial. Com essa ideia, com a proposta, né, de que os atores do território possam ser doadores. Essa é uma defesa, é uma forma de trabalhar também do Funbeia, tanto com recursos financeiros e não financeiros também, como tempo de trabalho, envolvimento com a causa socioambiental e com com a constituição dessa rede em torno dos apoiados e dos parceiros aqui no território. No começo de 2023, esses coletivos já estavam sendo apoiados e passando por um processo de mentorias e de desenvolvimento institucional. Quando o território, né, aí resgatando um pouco do ocorrido aí em 2023, passa por a tragédia, né, aí a tragédia crime que foi vivenciada aí no território, uma tragédia socioambiental, climática, né, e de grande desdobramento, né, de grande consequências aí para todas e todos aqui, né. Nós identificamos na ocasião um ponto bastante significativo, que o pequeno apoio, né, que a gente chama desse apoio semente, esse apoio inicial, muitas vezes, né, mas um apoio financeiro que tem um poder grande aí com as organizações e coletivos, que esse pequeno apoio que a gente havia feito a esses coletivos já tinha possibilitado, tornado, né, os mais fortes, inclusive para atuar na emergência da situação. A emergência requer um coletivo, um movimento, um território, né, uma coletividade organizada, né, a organização permite já uma resposta emergencial, e assim a gente viu, né, levantar no território uma força comunitária vinda de diferentes movimentos, incluindo movimentos coletivos que já estavam, né, passando por essa rede, por esse processo de desenvolvimento, de fortalecimento aí do próprio movimento. Então, no momento emergencial, qual foi a postura nossa, né, do Funbeia, qual foi a nossa decisão, né? Nós reconstruímos essa campanha, ela agora com foco aí, pós, né, com o ocorrido, com foco na reparação, na restauração e na regeneração do território, né, mais do que no foco emergencial, mas já buscando recursos, buscando o trabalho em rede, né, forças para enfrentar todo o processo que já se desdobra, né, que é ocorrido após uma emergência. Assim, em setembro de 2023, nós chamamos vários, né, dos atores territoriais, aí buscando a diversidade,
buscando uma troca de experiências. E fizemos um seminário onde nós conseguimos trazer especialistas em adaptação climática, trazendo diferentes visões, buscando, né, construir aí um pensamento coletivo que ajudassem a pensar também no cenário presente, né, e futuro do litoral norte. Aí queria trazer também aqui que no decorrer dessas ações, foi se fortalecendo, e nós constituímos, né, a ideia e a proposta de um círculo territorial, construído com diferentes atores que já estavam atuando nessa reparação, que já se mobilizaram, né, para a emergência e para o pós-emergência, construindo, assim, uma sinergia entre as iniciativas e um plano de atuação para esse processo de reparação. Então, o Círculo Territorial do Litoral Norte, ele foi constituído com representantes que, em número aí, né, são mais de 20 instituições, muitas das que integram a rede de educação para redução de riscos de desastres do litoral norte, que é a ERRD, né, e além de representantes de movimentos sociais. Isso compôs a governança da nossa campanha, da nossa segunda campanha, aí a campanha do ano de 2023. E com essa rede, né, com esse círculo territorial, nós mapeamos iniciativas organizadas na região, por meio também de uma chamada, de um mapeamento feito de forma pública. E no final do ano, com recursos, né, mobilizados, nós anunciamos o apoio para mais 2 organizações, que estavam ali, essas 2 organizações que estavam já, na ocasião, então, atuando com as comunidades que mais foram afetadas no território da costa norte, da costa sul, né, no território do litoral norte, e iniciamos agora, no ano de 2024, trabalhando com o desenvolvimento institucional dessas organizações. Nós estamos, né, apoiando, é um processo que está em implementação, a Movila, que é a Associação de Moradores da Vila Saí, e a União dos Atingidos, que representa moradores e comunidades que foram diretamente atingidas nos bairros da costa sul de São Sebastião. No começo do ano, nós tivemos outras fontes de financiamento, então, para a campanha de 2024, ainda, né, na sequência das campanhas que estão vindo, né, desde 2022, então nós preparamos essa chamada, e essa chamada nós já estamos com a previsão de apoio até 15 organizações, movimentos, coletivos socioambientais, trazendo já esse ano aí ampliando, né, a atuação e trazendo o apoio também a lideranças jovens, a gente, né, vai falar um pouquinho disso depois, mas é muito importante esse processo de acolher, né, o trabalho intergeracional. Então nós queremos apoiar lideranças jovens e lideranças comunitárias. Então a chamada pública tem, né, uma linha aí de apoio específica a isso. Antes de eu terminar ainda, eu queria colocar que essa chamada, ela foi construída dentro do nosso programa Clima, né, então com foco na justiça climática, levando em consideração que o cenário das mudanças climáticas é urgente, como é sabido, né, e estamos na luta de encontrar os caminhos de enfrentá-la. Então, a nossa chamada traz ao centro a questão da justiça climática, ainda mais considerando o território do litoral norte, as cidades litorâneas, por estarem, né, no olho do furacão, absolutamente expostas aos eventos intensos de chuva e de aumento da temperatura, né. O litoral norte, ele é um retrato de tudo isso, é um território de uma riqueza imensa, que né, e congrega um remanescente de Mata Atlântica, com as suas culturas diversas, desde as comunidades tradicionais, que já compõem, né, a história da região, e até as comunidades migrantes, né, que estão presentes, que compõem a identidade aqui do território, a maioria nordestina, e que são os trabalhadores, as trabalhadoras que constroem, né, todos os dias, constroem o dia a dia, né, o presente, que certamente é o que será o espelho do futuro, né.
Eu quero agradecer todo mundo também pela disponibilidade de estar aqui, pelo interesse em constituir mais do que ser um apoiado, mas constituir essa rede de atuação aqui no Litoral Norte, que o Funbeia também faz parte. E vamos seguir aqui com os trabalhos, né? Saber um pouquinho mais da chamada, tirar as dúvidas, que é o grande objetivo de hoje. Agradeço todo mundo, volto a palavra aqui para a Grace. Obrigada, gente. Obrigada, Cê, pelas palavras, né, pela essa introdução e contextualização, né, de quem somos e da nossa missão territorial no Litoral Norte. E quando a gente fala aqui, só para situar, é porque tem vários dos integrantes que estão aqui dividindo a tela conosco, né, que trabalham no Funbeia, que moram no Litoral Norte também, né, então a gente está mais do que com os pés fincados nesse território, né, tem muito coração aqui também. Então, a gente vai passar mesmo para fazer um olhar, né, com vocês, do que é, dos objetivos da chamada, das linhas. Vou começar apresentando um pouco resumidamente, então, os objetivos, né? O objetivo geral dessa chamada é apoiar o desenvolvimento institucional, né, de coletivos e movimentos socioambientais e o fortalecimento de lideranças jovens e lideranças comunitárias, né, para que eles possam ter força suficiente para incidir no campo da adaptação e justiça climática, né? As linhas de apoio, elas são 3 linhas, né? A linha 1, ela está destinada para organizações da sociedade civil, cooperativas, coletivos e movimentos de atuação comprovada no campo socioambiental do litoral norte de São Paulo, que compreende as cidades de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. A linha 2 é o apoio a organizações da sociedade civil, sendo também cooperativas, coletivos e movimentos, que têm uma atuação comprovada na Vila Saí de São Sebastião, Costa Sul, que foi o epicentro, né, dessa tragédia ocorrida em 2023. Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é uma área prioritária para um processo de restauração e regeneração de toda essa região do litoral norte, né? Uma área que ainda está muito em risco. E a linha 3 dessa chamada, ela tem o objetivo de apoiar as lideranças comunitárias e lideranças jovens, né, que tenham uma atuação comprovada também na costa sul do município, né, Costa Sul compreendendo os bairros de Guaicá até Boracéia, né, no que é São Sebastião. Então, só para deixar isso mais claro, a gente está seguindo essa territorialização, tá bom? O apoio, a gente vai trabalhar, né, por meio de um apoio direto, né, repasse financeiro. Essa chamada, ela está trabalhando com o valor total de R$822 mil, e eles vão ser divididos da seguinte forma: na linha 1 e na linha 2, poderão ser apoiadas até 15 coletivos e movimentos, né, com aportes entre 30 e 50 mil reais. E na linha 3, serão apoiados até 4 lideranças comunitárias, sendo que pelo menos 2 lideranças jovens, com apoio total, né, com aporte total de R$18 mil para cada. É importante destacar, né, que na linha 1 e na linha 2, né, das organizações, a gente está trabalhando com valores entre 30 e 50 mil reais relacionadas a essa maturidade institucional de cada organização. Ou seja, as organizações que já possuem CNPJ e que a gente sabe que tem encargos maiores, né, elas vão receber 50 mil reais. E as organizações que não possuem CNPJs, 30 mil reais, né? Mas a ideia é que a gente possa apoiar todas, né? Sendo as que tenham pessoa jurídica e as que também não possuem pessoa jurídica. O apoio indireto, né? Vai ser esse nosso processo formativo, que vai ser a participação em formação à distância, né, de ensino à distância, em desenvolvimento institucional, gestão de projetos e mobilização de recursos, com uma carga horária total de 40 horas. A gente também vai trabalhar com mentoria individualizada de 40 horas, com foco lá na articulação de saberes, implementação de recursos, né, nos seus projetos de desenvolvimento institucional, aliadas às linhas de ações executadas no litoral norte de São Paulo.
Eu queria convidar a nossa colega, que é coordenadora de programas do Funbeia, a Isabela Cogin, que está aqui com a gente na chamada, para ela falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho o que é o desenvolvimento institucional que a gente foca, né, como apoio nessa chamada, né, e também esclarecer um pouquinho sobre as lideranças comunitárias e lideranças jovens, né, que a gente está caracterizando aqui na linha 3 da chamada. Obrigada, Grace. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, como a Grace e a Samira me trouxeram, então a gente chama de apoio indireto esse apoio formador, né? E aí acho que é importante ressaltar que essa formação de 40 horas, elas vão ter encontros semanais, vai ser em horário comercial, e cada coletivo ou movimento vai ter que ter pelo menos 2 membros participando da formação. Porque vai ser um momento muito importante, né? Vai ser uma formação baseada muito na escuta e no diálogo, e que vai ajudar a definir um projeto de desenvolvimento institucional, e também para pensar, planejar e uso dos recursos, cujo repasse da primeira parcela vai acontecer em dezembro. Então, esse é o primeiro grande passo que a gente faz, né? A gente inicia com esse apoio direto, esse apoio formador. Então, vai ser muito importante os coletivos já terem isso em mente, né, já buscarem se organizar aí, quando forem pleitear, né, participar da chamada, que vai ter essas condições, né. E das mentorias, ela vai começar desde o início, né, do apoio até o final do processo lá, com a finalização, prestação de contas e tudo mais. Bom, mas o que é esse desenvolvimento institucional que a gente está falando tanto, né? O desenvolvimento institucional, ele está ligado com um olhar para dentro de cada coletivo ou movimento sobre quais devem ser os seus processos de mudança interna para que ele continue existindo e funcionando por mais tempo e com mais qualidade e efetividade nas suas ações. Então, a gente está falando de ter clareza sobre a sua missão, fazer o seu planejamento, pensar a sua atuação na área de comunicação, por exemplo, sobre quais são as parcerias que precisam ou que gostariam de ter, onde que ele pode mobilizar mais recursos, né? Então, é um olhar para o todo e também para as partes desse coletivo. Né? A ideia que a gente traz com isso é, primeiro, fortalecer a auto-organização desse coletivo, desse movimento, de modo que ele primeiro coloque energia em si, para depois, potente, consiga agir no território, né? Então, ele vai trazer aspectos de um fortalecimento mais gerencial, né, nesse sentido de organização do coletivo, né, do movimento, mas é um fortalecimento também político, visto que justamente os coletivos, os movimentos e as organizações da sociedade civil são sujeitos fundamentais para as transformações da sociedade, inclusive para a justiça climática, né? Então, entendendo esses pontos, os coletivos e movimentos que são elegíveis são aqueles que têm um orçamento anual de até 250 mil reais no ano de 2023, e os que não possuem CNPJ, como a Grace falou, também são elegíveis e podem se candidatar nessa chamada, né, com essa diferença, então, de valores de apoio. O que importa para a gente é que vocês tenham um tempo de atuação, tenham uma legitimidade enquanto coletivo, né? E lembrando que cada coletivo pode submeter apenas um pedido de apoio, tá? Já para nós, é muito importante apoiar as lideranças, porque elas ajudam na auto-organização das comunidades e no fortalecimento das comunidades. Elas são pontes importantes, né, para pensar essa atuação territorial, especialmente nesse desafio que a gente tem aí da questão climática, né? Então, trazer também a juventude é importante, porque as lideranças jovens, elas normalmente conseguem lidar mais com as juventudes, né? E elas trazem outros jeitos de se comunicar, de fazer articulação, de fazer mobilização. Então, essa troca intergeracional, que é muito forte na educação ambiental, para nós também é muito importante. Por isso que a gente traz lideranças comunitárias e as lideranças jovens, né? Então, as lideranças comunitárias e lideranças jovens devem ser pessoas que residem nos bairros mais atingidos, né, pela tragédia crime, em fevereiro de 2023, ou seja, essa região da costa sul do município de São Sebastião. Pessoas, preferencialmente, que participem de organizações, de movimentos, né, ali no seu território, na sua comunidade.
ter esse histórico de atuação, né, de territorial e representando também a comunidade. E no caso das lideranças jovens, a faixa etária que a gente vai contemplar é de 18 a 29 anos. Aí, agora convido o próximo passo, que é ver, aí falamos, né, dos critérios de elegibilidade, então, né, essa questão do orçamento anual de até R$250 mil, a questão de poder submeter só um pedido de apoio, e aí agora a gente vai entrar, então, no cronograma. Passo a bola e agradeço a presença e a participação de cada uma aqui. Legal. Quem vai apresentar o cronograma para a gente vai ser a nossa colega Bianca Almeida, né, que vai estar também atuando aqui como gestora territorial, né, na condução da chamada. A gente vai entrar, eu vou fazer uma entrada, compartilhar a tela aqui, Bianca, e aí a gente já vai entrar no site, né, porque toda essa informação, ela está hospedada no nosso ambiente virtual, que é o site do Funbea. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí vou mostrar, e a Bianca mostra o cronograma, e a gente já vai ver como faz para, de fato, né, tá se candidatando. Então, só um segundinho. Agora eu não estou vendo mais todos, mas acho que a tela já está compartilhada. Sim. Beleza, obrigada, Mari. Então, a gente está aqui, esse aqui é o site do Funbea, né, o www.funbea.org.br. A gente tem até uma noticiazinha aqui, porque na cabeça do nosso site a gente tem algumas notícias, né, sobre a chamada, mas a gente tem aqui em cima, então, esse ambiente, né, das chamadas do Funbea, né, e aqui a gente está em aberto, então, a chamada pública Funbea pela Justiça, Educação Ambiental Climática. Aí a gente entra aqui, a gente tem todo esse descritivo, acho super importante que todo mundo leia, né, antes de fazer a sua candidatura, passe por todas as informações que a gente disponibiliza aqui, né, eu estou passando bem rapidamente, porque são itens que a gente já falou, tá? E a gente vai lá para o item 10, que é as etapas e prazos do processo seletivo. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês, então, o nosso cronograma, né? Então, vai ser as etapas e os prazos aí para o nosso processo de seleção. Então, apresentando as datas aí, para a gente ficar atentos, né, aos prazos. Então, relembrando, né? Então, no dia 13 de junho, a gente teve o lançamento da chamada pública, né? A abertura do chamamento. E essa chamada, ela fica aberta, então, até o dia 15 de julho. Então, é quando a gente tem o encerramento dessa chamada pública, tá? Então, é o prazo final de inscrição e envio de documentação, né, e a inscrição no formulário. Então, nesse meio tempo, no dia 20, na semana passada, a gente teve o primeiro fórum virtual e hoje esse segundo encontro, que é esse espaço, né, de trocas e tira dúvidas aí sobre o processo da seleção, né? Então, passando, né, o período de encerramento da chamada, no dia 12/8, a gente começa o processo de avaliação das propostas, né, recebidas. No dia 16/8, então, a gente tem a seleção, né, a efetivação, né, desses coletivos e movimentos socioambientais, contando aí com as lideranças comunitárias e juventude, né. No dia 19/8, então, a gente vai ter a comunicação oficial, né, os resultados. Então, o resultado do processo da seleção interna. E no dia 26, a gente tem a formalização, então, e a assinatura do termo de doação, que após, né, o chamamento, né, o comunicado dos resultados, a gente vai ter essa formalização com os coletivos e com as lideranças comunitárias e juventudes, né, que foram selecionadas. E é isso, aí eu passo de novo a minha fala para a Grace, que ela vai falar um pouquinho, né, e contar um pouquinho sobre o processo de inscrição e os formulários. Beleza, obrigada, Bianca. Então, seguindo aqui no nosso fórum, né, depois desse nosso calendário,
aqui informações sobre o desse fórum. Hoje a gente está concluindo, né, esse segundo dia de Tira Dúvidas, e aqui no item 12 da chamada, então é onde efetivamente a gente tem os formulários de inscrição. Eu vou entrar nos 2 formulários para a gente ver juntos, né? Então, aqui, o formulário de inscrição da linha 1 e da linha 2, ele está junto, né? Então, a gente tem aqui uma contextualização, as informações todas, né? Não vou ler tudo para a gente não... Mas eu vou fazer um pequeno tour com vocês aqui no próprio formulário, tá bom? Para começar, então, tem que começar colocando e-mail. Eu vou colocar aqui o e-mail do Fundeia, que a gente usa, né? E aí, vamos lá. Aqui, o primeiro item do formulário é sobre a questão da inclusão, né? Então, se você declara precisar de um recurso de inclusão, o que é isso, né? Se por acaso alguém tiver uma dificuldade, né, de escrita, esse formulário, ele pode ser preenchido num formato de vídeo, né? Aí a pessoa tem que optar, né, por sim, e aí ela pode mandar essa apresentação toda num formato de vídeo de até 2 minutos, né, em MP4, que é um formato simples, né, possível de fazer através de qualquer celular e enviar. Então, isso para qualquer pessoa que tiver uma questão com escrita, baixo letramento, a gente está incluindo, né, essa possibilidade. Mas eu vou colocar aqui, nesse caso, não, para a gente poder seguir e ver esses itens juntos, tá? Então, vamos lá. Em qual linha de apoio você deseja se inscrever, né? Então, vamos começar aqui pela linha 1, Organizações da Sociedade Civil do Litoral Norte, no caso, São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela. Então, a gente tem nome, dados, né? Os dados da pessoa responsável pelo preenchimento. Então, o nome, telefone, e-mail, né, qual é a sua relação com o movimento coletivo, né? Então, vai ser um representante desse movimento coletivo que vai estar fazendo a inscrição, e aqui é o lugar onde ele vai se identificar. Depois, dados gerais do movimento coletivo, né? Então, já ir entrando mesmo nas informações desse coletivo. Então, como são conhecidos como, né? Então, qual que é o nome desse movimento, qual é o nome desse coletivo? A data da fundação dele, se são formalizados, ou seja, se possuem, né, CNPJ ou não, né? Então, aqui a gente ainda deixou um não sem informar, né, essa possibilidade. Caso tenham, né, favor informar o número do CNPJ, e se possuem CNPJ, qual que é o endereço completo, né? Se reconhecem como, né? Então, esse movimento, ele se reconhece como um movimento socioambiental, é uma associação, uma cooperativa, é um sindicato, um coletivo, outra forma, né? E aí, qual seria essa outra forma de como essa organização se reconhece? Se houver algum site, já pode colocar aqui também, se tiver uma rede social e e-mail, né? Depois a gente tem esse bloco, né? Quem faz parte do movimento ou do coletivo, os dados do representante legal, se houver, né? Se houver, principalmente se tiver CNPJ, é possível. Então, nome completo e responsável legal, o endereço, o telefone e o e-mail. Depois a gente tem essa parte que é sobre a estrutura dessa organização. Então, o movimento coletivo se reúne presencialmente? Né, sim ou não? Se sim, qual lugar? É uma sede própria, uma sede alugada, um espaço, sala, uma casa cedida por um parceiro institucional, ou seja, né, alguém que está apoiando, né, ou fazendo essa parceria para o movimento, para a organização? Um espaço, uma sala, uma casa cedida por uma pessoa do movimento ou coletivo, né? Então, se é na casa de alguém, ou espaço, sala, casa cedida por uma pessoa da comunidade. Então, a gente está, né, querendo saber aonde que acontecem as articulações dessa organização. Qual é o principal meio de transporte para a realização dessas ações, né? Se é com veículo próprio, ônibus, táxi, Uber, bicicleta ou caronas solidárias, né? Então, como acontece esse movimento, né, literalmente falando.
Aí, o movimento ou coletivo, ele tem acesso a equipamentos de trabalho, ou seja, tem computador, telefone celular ou outros dispositivos, se sim ou não. Se tem acesso à internet, né? Sobre governança e equipe, né? Então, a forma como essa organização desenvolve, né, as suas ações, com quem e como, né? Então, quantos integrantes ou né, associados tem o movimento ou coletivo socioambiental no total? Então, quantas pessoas participam, né, dessa organização? Qual que é o perfil das pessoas que fazem parte, né, do movimento ou coletivo socioambiental? Se são lideranças comunitárias, ativistas, profissionais graduados, profissionais de nível técnico, são estudantes, são artistas, outros, né? Por favor, indique a quantidade de membros do movimento coletivo socioambiental por gênero, né? Então, mulheres cis, mulher transgênero, homem transgênero, transmasculino, homem cis, travestis, não binário ou agênero, né? Então, entender, né, quem são essas pessoas, qual é a identidade dessas pessoas, e a gente gostaria um pouco de saber desse histórico. Por favor, indicar a quantidade de membros, né, por raça ou cor, como que as pessoas se identificam dentro dessa organização, né, preta, parda, branca, indígena, amarela ou outra. O movimento ou coletivo socioambiental, ele possui contador, né, se tem algum escritório de contabilidade que dá algum suporte, sim, não, ou se não sabe informar também. Se sim, é um trabalho remunerado, voluntário, momentâneo, ou seja, de vez em quando, né, essa organização consegue ter esse tipo de suporte. O movimento coletivo socioambiental, ele possui colaboradores remunerados? Se sim ou não. E se sim, quantos, né? Qual que é o tipo de relação de trabalho, né? Se sim, então, pessoa jurídica, MEI, ou né, outras formas de pessoa jurídica, se é CLT, né, via carteira de trabalho, estagiário, ou outras formas, né, de colaboração. Quantos membros são voluntários? Depois a gente tem essa parte que é propósito e histórico. Então, contar um pouco, né, conte a história do movimento e coletivo, por que ele foi criado, né? Então, um resumo aqui desse histórico mesmo de cada organização. Qual é a missão e o propósito de vocês, né? Mesmo que isso não tenha sido sistematizado, né? É importante a gente entender o cerne, né, dessa missão e o propósito de cada organização. Quais são os temas, né, que essa organização atua? Então, agricultura familiar, desenvolvimento comunitário, temas ligados a gênero, raça, mudança climática, mobilidade urbana, comunicação, meio ambiente, cultura, direitos humanos, conservação da biodiversidade, restauração florestal, geração de renda, ou outros temas que a gente não tenha descrito aqui. Conte para a gente as principais ações que o coletivo ou o movimento realiza. Então, quais, né, tem realizado, né, quais são as ações que ele costuma fazer. Como essas ações se relacionam com a adaptação e justiça climática, né, tendo em vista de que o tema, né, geral, né, a nossa linha, né, é clima, né, adaptação e justiça climática. Grace, só um complemento, desculpa te interromper, mas sim, vejam, gente, aqui em cima são os temas que vocês trabalham. Nas ações, a gente quer saber como vocês trabalham com esses temas. A gente faz amostras culturais, a gente faz vivências, a gente faz produtos de educomunicação. Então, a gente quer saber as ações mesmo que vocês realizam. A gente faz mutirões, né? Então, aqui é para descrever como vocês realizam. E em cima são os temas, só para não confundir, porque às vezes nas ações as pessoas trazem os temas, tá bom? Muito bom, Isa. Obrigada pela complementação. Isso mesmo. Então, seguimos. Qual o município em que atuam, né? Por fim, já que a gente está aqui né, a gente escolheu como linha 1,
né? Então, é Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião ou Ubatuba. Aí aqui a gente entra já no bairro, né? Quais são os bairros dentro desses municípios escolhidos e quais são os públicos envolvidos diretamente nessas ações que realizam, como a Isa falou, né? Se são formações, se são exposições ou mostras, enfim, qual sejam as ações, quais são os públicos envolvidos, infantil, jovem, adulto, idoso, comunidades tradicionais, comunidades periféricas, público LGBTQIAPN+, mulheres, agricultores familiares, escolas ou outros públicos, a gente pede para especificar aqui. E o movimento coletivo, se ele atua em processo colaborativo com outros movimentos, né? E se sim ou não, né? Mas se sim, como se dá essa colaboração? Então, qual é o tipo de colaboração que ele tem? Oi, uma outra complementação importante, eu não sei se todo mundo está familiarizado com o Forms. Você pode subir um pouquinho, por favor? Posso sim, claro. Eu não Tem estou te vendo, então pode isso, me interromper mesmo. Aí, quando tem as opções em quadrado, você pode selecionar mais de uma. Então, eu trabalho com comunidades tradicionais, periféricas, agricultores familiares. Seleciona todos os públicos que vocês atuam com, né? E quando é bolinha, é porque é só uma opção. Normalmente é pergunta de sim ou não. Então, no município, eu atuo mais de um município. A opção está em quadradinho. Vocês podem escolher mais de um município, tá bom? Perfeito, Isa. Nem eu sabia dessa. Muito bom. Vamos lá. A gente estava aqui, né? Então, se sim, como se dá essa colaboração? E aí depois, se possuem parcerias, sim ou não? Se sim, quais os tipos de parcerias que possuem, né? Parcerias institucionais, comércio, empresas, instituições em geral, né? Ou, né, também comunitários, enfim. Então, acho que aqui é bem amplo mesmo qual a resposta. Depois, se o movimento coletivo socioambiental atua em conselhos, comissões, grupos de trabalhos, comitês, se sim ou não. Também vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o movimento ele está integrado ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte, né? Então, ele está num grupo de trabalho de alguma fundação ou de alguma outra instituição que atue na região, né? Então, sim. E aí, quais são esses conselhos, comissões, né, ou grupos de trabalhos que esse movimento ou coletivo atua, né? O movimento ou coletivo faz parte de alguma rede, né? Então, a mesma coisa. Se sim, quais são essas redes que ele trabalha? Redes educadoras, redes de cultura, enfim, redes de conhecimento, qualquer tipo de trabalho, parceria em rede, né, que esse movimento coletivo esteja inserido. O movimento coletivo socioambiental recebe apoio de outras organizações? Então, se ele já recebe apoio, né, sim ou não, e se sim, qual é o tipo de apoio? E aqui também, como a Isa bem lembrou, pode ser mais de uma opção. Então, apoio de doação de pessoas físicas, doação de empresas, doação de fundos e fundações, se recebe recursos governamentais que venha do município, do estado ou do governo federal, se ele recebe apoios via campanhas de arrecadação, né, que ele mesmo promove ou apoiado através de comercialização de produtos ou serviços, né? Se ele promove bazar e eventos, né, para recurso, então a gente colocou essas opções aqui. Conte para a gente como têm sido os processos de apoio e quem são os seus apoiadores. Também lembrando que essas perguntas, né, que tem o asterisco vermelho, elas precisam ser respondidas, tá? Elas não são opcionais. Então, como que o movimento né, que tem sido os processos de apoio e quem são os apoiadores? Né? A gente quer saber um pouquinho dessa relação da organização com esses apoiadores, caso os tenham. E como o movimento ou coletivo atuou, né, com educação ambiental climática, né? Então, qual que também é a relação direta, enfim, como que ele tem
atuado dentro desse tema. A atuação do movimento coletivo está em sintonia com alguma das diretrizes da educação ambiental climática? Se sim, escreva sucintamente a respeito. Aí aqui a gente tem um link, né? Eu vou clicar, vamos ver se vai dar tudo certo para depois voltar. Acredito que sim, está aqui. As diretrizes de educação climática foi um trabalho sistematizado através de uma pesquisa, né, que o Funbea realizou, para entender um pouco o estado da arte, né, da educação ambiental climática no Brasil. Essa pesquisa está aqui, sistematizada, está no nosso site, então o link já está aqui. Foi elaborado 10, né, diretrizes. A gente gostaria muito que vocês tomassem conhecimento dessas diretrizes. Aqui tem um pouco das informações gerais dessas diretrizes, né? E para entender se tem alguma relação, se vocês se veem, né, se esse movimento, essa organização se vê em sintonia com essas diretrizes que foram elaboradas, né, pelos pesquisadores do Funbea, tá bom? Então, a gente deixa aqui essa pergunta para todos. Atualmente, quais são os principais desafios de vocês, né? Então, aqui é super importante para a gente ouvir aonde, né, qual é o momento, né, mais desafiador de cada organização. Quais as estratégias têm sido usadas para enfrentá-los, né? Então, como que vocês estão driblando aí essas questões para a própria existência, né, do movimento? A gente tem toda essa parte também de motivação. Então, qual foi a motivação para participar dessa chamada pública pela Justiça e Educação Ambiental Climática? A gente quer ouvir por que vocês estão se candidatando. E qual é a transformação que vocês querem ver no território ou comunidade? O que esperam ter condições de melhorar, potencializar ou mesmo fazer diferente após o processo de desenvolvimento institucional? Então, né, após todo o processo de apoio que a gente está sugerindo através da chamada, né, seja o financeiro, seja também o formador, né? O que vocês esperam ver, né, de melhoria, potencialização dentro do seu território, da sua comunidade? Existe algum risco de não conseguirem participar de todo o processo de desenvolvimento? Quais seriam os principais impeditivos? Né? É super importante para a gente, embora não está asterisco aqui, mas a gente entender, né, como vai ser a participação das organizações que se candidatarem nesse nosso processo de apoio indireto, né, que são as formações e as mentorias, né, porque ele é um processo que vai acontecer à distância, a grande maioria, né, dele, e vai precisar ter uma continuidade, né, então pelo menos 2 membros de cada organização selecionada vai ter que estar participando desse processo e sendo também o transmissor das informações para o resto do coletivo, assim a gente espera, né? O que pode ser feito para mitigar esses riscos, né? Então, a gente entender aqui quais são as dificuldades, no caso, né, para cada um que está se candidatando. O que seriam dificuldades, só para clarear? Nossa, a maioria dos nossos membros trabalha durante o dia, tem um emprego que tem um horário comercial, ou não tem acesso à internet, não tem um dispositivo, né? Então, o que poderia ser feito para mitigar esses riscos? Ou seja, será que as reuniões poderiam ser nos horários X, Y, né? Então, a gente quer entender um pouquinho de cada um, como está esse universo, né, assim, de disponibilidade dos membros que estão dentro dos coletivos. Depois, documentos necessários para participar, a gente tem lá no tópico 13 da chamada, né, identificar quais são os documentos, através da chamada, acesse a chamada através do nosso site, então aqui de novo, né, o link da chamada para certificar o que precisa comprovar, não é muita coisa, né, porque a gente está fazendo um processo bem facilitado, e a recomendação é que é unificar todos os documentos num arquivo só, PDF, né, na hora de subir, sair,
vai anexar tudo junto, né? Não tem como mandar vários. Depois a gente tem uma declaração de privacidade, né? Que todos esses dados coletados na chamada, se você está de acordo de disponibilizar, né? Porque são dados pessoais e dados do coletivo, você coloca um de acordo e pronto, enviar, beleza? Então, a gente fez agora uma passada geral aqui na nossa página. Eu vou voltar a um pouquinho, a gente vai repassar de novo, só que agora olhando para a linha 2. Então, das organizações que estão sediadas na Vila Saí, né? Na costa sul de São Sebastião. Então, escolhendo aqui, vamos lá. De novo, eu vou passar alguns itens um pouco mais rápido, porque são os mesmos, né? Então, os dados da pessoa responsável pelo preenchimento do formulário, né? Aqui tem os mesmos dados. Os dados gerais do movimento ou coletivo, a mesma coisa, a data de fundação, como são conhecidos, se são formalizados ou não, né? Se tem site, rede social, e-mail, né? Quem faz parte do movimento ou do coletivo socioambiental, né? Se houver um representante legal, a mesma coisa, são todos os dados. Depois a gente também tem a pergunta sobre estrutura, né? Então, como se reúne, se é presencialmente ou não, né? Qual é o tipo de local, então a mesma coisa. Qual é o principal meio de transporte quando realizam as suas ações? Aqui deveria ser quadradinho, né? Porque pode ser vários. Mas, enfim, a gente deixou como optativo. Sobre equipamentos, né? Aí depois também sobre equipe, são as mesmas perguntas. A quantidade de membro, né? E como ele se... por gênero, né? Como se identifica, qual a identificação por gênero, e qual a sua identificação também por cor. Se também tem contador, né? Ou serviços de contabilidade. Eu vou passar um pouco mais en passant, se alguém tiver alguma... Aí depois a gente vai abrir para as dúvidas, a gente pode voltar também. Depois, no propósito histórico, né? Então, um pouquinho da história desse movimento, desse coletivo dentro da Vila Saí, qual a missão e o propósito, os temas com que atua. Aqui, será que ele voltou? Só porque ele está aparecendo os municípios em que atua. Será que ele teve uma... Deixa eu só verificar se não foi um erro aqui do próprio formulário. Desculpa. É porque as perguntas são as mesmas mesmo, Cris. São as mesmas, porque aqui não deveria estar, né? Então, só entender aqui, desculpa, porque essa pergunta dos municípios aqui não... No caso, seria São Sebastião só, né? Da Costa Sul. Mas são as mesmas, né? Isso, linha 1 e linha 2 são iguais. Ah, tá bom. Depois a gente pode até tirar, né, essa parte, né, Mari? Então, eu nem vou repassar tudo, né, Mari? Se são todos iguais, né? Isso. Então, é isso, né? Então, se tá tudo igualzinho, a gente vai... Mesma coisa, né? Acho que as diretrizes é super importante de ler e voltar. Só uma coisa, Grace, que na verdade a gente não colocou como pergunta obrigatória todas, porque tem a opção, né, de mandar o vídeo. Então, para facilitar, para a gente não ficar preso nas respostas, a gente acabou não botando várias como obrigatórias, mas a ideia é que vocês respondam todas as perguntas. Se vocês tiverem alguma dificuldade ou não saberem o dado, né, tiver a opção ali do campo para complementar ou para colocar outro, e vocês escrevem lá. Ah, não sabemos esse dado, não, né? Mas tem que responder todas as informações, porque é assim que a gente vai conhecer vocês, né? Cada pergunta foi pensada, não está aí à toa. Então, por favor, respondam todos os itens. Eu voltei aqui para a nossa página da chamada.
acho que está todo mundo vendo, né? Eu não estou enxergando agora a tela, porque a gente está aqui no Meet, né? Não dá para ver. E aqui, então, seria o formulário para a linha 3, né? Que é o formulário para lideranças que estão se candidatando. Então, vamos entrar nele aqui para a gente fazer essa mesma passadinha aqui por ele, né? Então, aqui a gente já dá essas informações da participação na formação, né? É importante que todo mundo leia isso bem até o final. E vamos direto lá, então, para o formulário. Mesma coisa. Começa, né, com um e-mail. Muito bem. Então, linha de apoio, linha 3, lideranças jovens e comunitárias de atuação comprovada na costa sul do município de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Então, qual tipo de liderança você se declara? Né, como liderança comunitária ou liderança jovem? Vou começar aqui como liderança comunitária. Né, você se compromete a anexar a declaração de relação com o movimento comunitário, seguindo o modelo disponível da chamada pública, né? Aí a declaração também pode ser assinada por outro representante do coletivo, movimento ou comunidade. Essa declaração, ela está aqui na chamada pública, né? Deixa eu só ver exatamente aqui. Aqui, ó, no item 13.3, né? Então, declaração de relação com movimentos comunitários, faça o download da declaração e preencha com os seus dados, tá? Então, clicando aqui, ó, essa é a declaração que a liderança precisa preencher com seus dados. A gente já colocou até em Word para facilitar, né? A pessoa baixa e consegue editar. Vamos voltar lá. Então, sim, e vamos para a próxima. Você declara precisar do recurso de inclusão. Então, se a pessoa precisa do recurso de inclusão, que é mandar em vídeo, ela pode colocar sim, e aí vai disponibilizar o vídeo. Se não, segue, né? Então, as recomendações gerais, né? Utilize frases objetivas, simples e diretas. Os textos devem ser breves, destacando a sua história de atuação. Foque na clareza das informações, apresentando o que torna o seu trabalho potente e interessante. Conte como a sua participação neste processo será importante para a sua organização e para o território. Tá? Então, preencha o formulário em um momento com bom acesso à internet e confira as informações, pois uma vez submetido, não há possibilidade de edição das respostas, né? Então, depois que enviou, não tem mais como editar. Então, vamos lá. O nome completo, idade, né? Telefone, de preferência com acesso ao WhatsApp, o e-mail, né? Que a pessoa mais acessa com frequência. Qual gênero que ela se identifica, né? Então, todas as opções aqui. Como essa pessoa se autodeclara, né, em relação à cor. Se ela se identifica como uma pessoa LGBTQIAPN+. Se essa pessoa se identifica, né, se você se identifica enquanto pessoa com deficiência, sim, não, eu prefiro não dizer. Se sim, qual, né? Qual coletivo, movimento e comunidade você representa, né? Então, se você está se colocando como uma liderança comunitária, né? Então, em qual grupo, né? De qual grupo você está se colocando, né? Há quanto tempo você atua junto a esse coletivo, a esse movimento ou nessa comunidade? Quantas pessoas moram com você? Aí aqui também a gente está querendo entender um pouquinho, né, da sua vida, então incluindo filhos, irmãos, parentes e amigos, né? Então na sua residência. A casa onde você mora, ela é própria, alugada, cedida, em ocupações, acampamentos ou assentamentos ou outro? A sua casa está localizada numa zona rural, urbana, terra indígena, comunidade quilombola, comunidade tradicional, uma comunidade periférica ou na periferia? Qual é o seu nível de escolaridade, né? Então, a gente colocou aqui algumas opções, né? Da primeira à quarta série, ensino fundamental, do quinto ao oitavo, a quarta série do ensino fundamental, ensino médio, completo, ensino superior, tem especialização, não estudou, não sabe, tudo bem.
Caso não tenha concluído os estudos, nos conte por que precisou parar de estudar. Então, também, né, uma resposta resumida, mas a gente gostaria de saber qual que é a história, né, da pessoa. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, né, quanto é aproximadamente, né, qual que é a renda familiar mensal. Então, a gente também colocou aqui, usando como parâmetro o salário mínimo, tá? Em que você trabalha atualmente, né? Então, qual é o tipo, de onde vem a tua fonte de renda, quantas horas semanais você trabalha, né? Então, a gente colocou algumas opções também aqui, nos parâmetros mais comuns. Com que idade você começou a trabalhar? Então, antes dos 14, entre 14 e 16, 17 e 18, ou só depois dos 18. Qual o seu principal meio de transporte? Também são opções aqui que a gente foi colocando. Quais são os trabalhos que você realiza no coletivo, movimento ou comunidade? Então, aqui também um breve resumo, né, de como como são esses trabalhos, se é a mobilização, se você organiza, faz a gestão, enfim, né, acho que tem milhares aí de possibilidades de participação, né, então qual é a sua? Qual é a sua dedicação em horas para as ações do coletivo, movimento ou comunidade que você atua, né? Então, a gente também colocou aqui algumas opções de 5 a 10 horas semanais, de 11 a 20 horas, 21 a 30 ou de 21 a 40 horas semanais, levando também em consideração cargas horárias, né, mais comuns, assim, do universo de trabalho. O que é mudança climática para você? Né? Então, uma pergunta importante, assim, para a gente entender. Você tem percebido as mudanças climáticas na sua comunidade? Se sim, nos conte como. Quais são as ações que você realiza que são relacionadas às questões climáticas? Né? Então, a mesma coisa, né, Isa? São encontros, são formações, são mostras culturais, são torneios, enfim, quais são as ações esportivas, quais são as ações relacionadas a essa questão que você realiza. Para você, qual é a importância... Pode ser, né, se vocês debatem internamente, se vocês estão estudando essa questão, se vocês fazem posicionamento político, se vocês vão em eventos. Então, tudo que vocês fizerem, contem para a gente. Perfeito, obrigada, Isa. Vai me complementando, por favor. E para você, qual a importância da realização de um apoio às lideranças locais? O que isso vai te permitir fazer? Né? Então, também é uma pergunta bem chave, bem importante, né, sobre estar, né, sobre estar participando dessa chamada, né, por que isso vai... o que vai te permitir fazer com isso, né? Aonde vai te potencializar como liderança, tá sendo contemplado aí com esse apoio. Depois também a gente tem aqui os documentos necessários para a participação, né? Que estão ali no tópico 13.3 da chamada. Deixa eu voltar aqui rapidinho, que é cópia de RG e CPF e um material em PDF contando o histórico de atuação territorial, com fotos e descrição das ações, né? Esse daqui é um histórico, esse pode entender, ver que esse histórico também é pedido lá para o movimento, só para já falar um pouquinho disso também, que eu acho que eu passei ele no outro, e esse histórico pode ser prints, né? Então, como é que eu vou montar esse histórico? Vou pegar prints das ações que saíram, por exemplo, em redes sociais, às vezes convite, alguma coisa que fez, fotografia das reuniões, algo que nos conte esse histórico, né, de atuação dessa liderança ou dessa organização dentro do seu território, né? Então, a gente não está especificando, mas estou dando aqui alguns exemplos de como você pode documentar isso. E também através de texto, né? Então, contar um pouquinho nesse documento, né, nesse dossiê, assim que a gente chama, histórico,
da atuação da organização no território ou da liderança. Aqui vai ser o espaço para colocar tudo junto, e quando a gente fala tudo junto, é no PDF, coloca o RG, o CPF, né, as informações legais e essa informação de histórico também num único documento PDF. Aqui também a declaração de privacidade e pronto, enviado, né? Eu vou voltar novamente aqui no início, vou seguir aqui só para a gente fazer uma última passada, queria em relação ao, deixa eu voltar mais, na verdade, em relação eu vou voltar daqui, desculpa, que vai ser mais fácil. A CRES, em relação à liderança jovem. Então, vamos lá. A gente fez o primeiro, liderança comunitária, né? Eles estão iguais também, Grace. Eles são iguais também? Isso, linha 1 e linha 2 é igual e... Tá igualzinho, né? liderança Então, tá bom. comunitária e jovem também. Então, eu vou voltar aqui, na verdade, agora para vê-los e vou interromper a participação. Pronto. Então, a gente fez agora, né, esse passeio, né, esse tour aí virtual com vocês no nosso site. E o que a gente vai fazer agora é abrir, né, esse fórum para conversas, né? Mari? Eu só quero reforçar, gente, que pode ter surgido algum equívoco, assim, né? A questão do vídeo, a gente coloca ali, ela é restrita para quem precisa dessa opção de inclusão, ou seja, pessoas com dificuldades de escrita, né? Enfim, limitado a isso mesmo, né? Porque é importante reforçar isso, senão a gente vai receber um monte de vídeo, né? Mas o importante é que dizer, né, que essa opção é restrita aí para quem necessita mesmo do recurso, tá bom? A gente quer mesmo que vocês escrevam ali e tragam, né, todas as informações ali mais na escrita, que eu acho que, de repente, a gente consegue até se expressar melhor, né, às vezes. Então, era só isso que eu queria reforçar. Perfeito, Mari, isso mesmo, né? Então, se a pessoa tem alguma questão com letramento mesmo, né? É para isso que a gente colocou essa opção. Gente, eu vou seguindo aqui, peço que as meninas vão me ajudando, mas eu estou vendo que quem está com a mãozinha levantada em primeiro lugar foi a Juliana, e depois eu tenho o Nego Léo. Então, Juliana. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom, estou com duas dúvidas. Uma é sobre a carta de apresentação que vocês pedem para as organizações. Queria entender que tipo de conteúdo vocês querem nesse documento. E outra sobre a linha 2, que é voltado para a Vila Açaí, se nesse caso o recorte socioambiental também está posto ou é só a atuação territorial. Beleza. Eu vou pedir ajuda aqui aos universitários. Eu sei que a Mari está com um pouquinho de dor de garganta, mas ela é a pessoa que está centralizando, né, a maioria das informações da chamada. Eu sou uma mera apresentadora. Então, se a Mari puder esclarecer essa questão da carta, por gentileza. Ô, Ju, desculpa, é que cortou para mim a primeira pergunta só. Se você puder repetir. Sobre a carta de apresentação, Mari, que tipo de conteúdo precisa ter, qual que é o objetivo dela? Ah, sim, a carta de apresentação é para a gente entender o histórico mesmo, né? Quais as ações que já realizaram, qual que é a sua incidência mesmo no território, né? O que você já fez aqui pelo território. Então, nessa apresentação que a gente pede, né, desse histórico, é mais para demonstrar isso. Agora, se você estiver se referindo à declaração de liderança, é a carta de apresentação mesmo, né? Ah, ok, é isso mesmo, Ju. Então, é para a gente entender mesmo, né, esse histórico de atuação, porque isso
é uma ali na hora da avaliação, né? É o que vai ter um peso também, né? E a tua segunda pergunta, Ju, você poderia repetir também? Eu não entendi muito bem ela, por gentileza, para a Semiramis, que está aqui também nos ajudar aqui na resposta. Tá, na outra pergunta é sobre os critérios de participação para a linha 2, que é da Organizações da Vila Açaí. No site, né, assim, na apresentação de vocês, não está com especificado de que elas têm que ter uma atuação socioambiental, como da linha 1. Eu queria confirmar esse entendimento, se ela é um pouco mais ampla, no sentido das atuações possíveis, né, nos temas, mais restrita no território da Vila Açaí. Posso responder? Oi, Ju. Exatamente, essa ampliação, devido à linha 2 ser um foco na Vila Açaí, que está posta no edital, na chamada. Porém, as chamadas, a gente tem que sempre entender ela como um todo. É muito importante cada uma das linhas de apoio, e isso a gente vai conversar bastante, né, na nossa comunidade de aprendizagem, como que a gente exaure uma chamada pública e dialoga com ela em todo o seu conteúdo. Então, a gente tem ali um foco que é a justiça climática, né, a gente tem um foco de filantropia comunitária, que tem esse foco na justiça social, mas a gente tem um foco na educação ambiental crítica. Então, da onde que se relaciona com a chamada pública como um todo, esse movimento que se coloca ali nessa linha de apoio 2. Mas existe um tratamento diferenciado para essa linha de apoio, né, tanto que ela é específica, e aí a gente coloca um leque mais amplo. Agora, é isso que eu quero colocar, o guarda-chuva da chamada pública vai sempre, né, os critérios que a gente tem lá para a comissão de avaliação fazer as suas escolhas, certamente o critério socioambiental está posto, porque nós estamos falando, né, do contexto como um todo. A Isabela trouxe muito bem aí a importância, né, da declaração, da demonstração de um conjunto de ações, que ali está atrelado, o ponto central do eixo 2 é o território, e por isso que a gente deixou ele com maior foco, né, com o intuito de acolher mesmo, né, para que a gente possa acolher e não fechar. Mas certamente a comissão e os critérios de avaliação vão sempre ter o socioambiental, assim como talvez né, se precisar de um divisor ali, de um diferencial, é importante que se busque essa compreensão do que é socioambiental, né, do que se faz, do que se pretende ali, do potencial que se tem, né? Lembrando que nós não estamos pedindo uma proposta de intervenção, um projeto, né, uma ação no território. Não é esse o objetivo da nossa chamada pública, mas é o potencial do movimento, né? Num cuidado com a questão a partir do território, mas em um cuidado com a perspectiva socioambiental, com a proteção ao meio ambiente e às pessoas, né? Como que a gente faz quando a gente fala socioambiental, a gente tem a natureza no centro, mas a gente sabe que a natureza, ela é permeada das relações sociais, né? Então, é aí o socioambiental, é aí a educação ambiental crítica, é aí que a gente trabalha, entende que é potente fortalecer, né, esse tipo de trabalho para a gente enfrentar a questão climática, hídrica, volta lá no nosso início dos trabalhos. Legal, obrigada, Cê. A gente tem na fila agora o Nego Léo, depois o Carlos e a Carla. Então, acho que o Nego Léo primeiro. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, falar que dessa vez, agradecer que dessa vez está bem mais completa do que da última vez. Eu gostei, estou com até mais dúvida. Da última vez não tive tanta dúvida, porque foi boa, mas não foi tão completa que nem hoje, a última reunião que nós fizemos, né? E é o seguinte, eu acho que tem uma coisa que tem que ficar em evidência. A maioria de nós, no caso,
que faz parte do movimento e assim por diante, não sobrevive desse movimento. Tem o seu emprego e trabalham, e na maioria das vezes estão trabalhando nesses horários comerciais, que ainda mais das 8 até basicamente 5, 6 horas da tarde, a maioria de nós estamos trabalhando. Aí eu gostaria de saber, eu estou querendo saber aqui, que haveria possibilidade, no caso, para essas pessoas que forem participar dessa formação aí, se não haveria possibilidade de ser fora desse horário comercial. Porque nesse horário comercial, realmente, eu acho que vai acabar impactando muito as pessoas estarem atuando e participando. Porque um dos requisitos é que tenha ao menos 2 pessoas do movimento, do coletivo e assim por diante, fica muito complicado, porque a grande maioria das pessoas trabalham nesse horário, porque eles não simplesmente vivem do movimento, e sim dos seus empregos formais fora do movimento. E outra coisa também que eu já coloquei aí, mas também é importante saber, para se configurar um coletivo, quantas pessoas, no mínimo, têm que fazer parte desse coletivo? Só para mim ter uma noção também, tá bom? Legal, Léo. Obrigada aí pela pergunta. Eu vou pedir também para as colegas, se a Mari, que levantou a mãozinha, ou se a Isa ou a Semiramis pudessem responder, principalmente a 2, né, que nessa configuração dos coletivos. Isso, eu vou responder só comentar sobre a primeira questão, que é a questão do horário, né, Léo? A ideia é que após a gente finalizar aí, né, a gente fazer isso, entender mesmo, né, o contexto aí dos coletivos que serão apoiados, entender os melhores horários, né, então isso tudo vai ser trabalhado, sem dúvida. Assim como a gente está fazendo, como a gente fez agora, né, nessa comunidade de aprendizagem, né, fizemos nos períodos noturnos, para conseguir mesmo que as pessoas participem, essa é a ideia. E aí, com relação ao coletivo, eu entendo que não tenha um número mínimo, mas a Semiramis tem uma resposta bem boa sobre isso, então vou deixar ela falar. Obrigada, Mari, mas você poderia complementar sem dúvida alguma, né? Bom, é interessante, até muito boa a pergunta, viu, nego Léo? Agradeço, né? Agradecemos, porque também nos coloca nesse movimento de pensar mesmo, né? O que é um coletivo. Então, é importante a gente entender que para nós e para o critério aqui da chamada pública, a gente não é uma questão, achamos, né? São critérios postos aí para a comissão de avaliação, que é um grupo diverso aí, né? Que vai fazer a escolha dos selecionados. Um coletivo, o critério ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Então, quando a gente trata de um movimento ou de um coletivo não institucionalizado, ele precisa ser compreendido, primeiro, na sua história, né, no seu tempo. Claro que movimentos que têm um tempo maior de existência, ele tem uma história maior para contar, mas ele tem altos e baixos. Ele pode também estar passando por uma baixa, onde você tem poucos integrantes ativos, mas tem muitos que orbitam, tem colaboradores que são pontuais, mas que, havendo um fomento, né, que é o que a gente pretende construir, né, e constituir, havendo um processo de planejamento, de chamada, de um movimento com ele, esses integrantes se achegam, né? Então, não é quantitativo, ele é muito mais também na sua questão da sua missão, da sua força e da sua potência. Pensando na questão de tempo, até mesmo um movimento que é muito jovem, também, ela é muito jovem, são poucos integrantes, então nós vamos olhar lá, muito pouco integrante, não é um coletivo? Não podemos ver com essa forma tão quadrada, né? Porque um movimento jovem, ele pode também ser uma inovação social, então ali, a lente é uma inovação social, qual que é a potência desse movimento, desse coletivo, que justamente é super bacana, importante estar passando por esse processo, né, de desenvolvimento institucional, devido à sua potência, à sua força. Então, não é numérica.
né? Agora, por outro lado, e muitas vezes até um grupo que pode até, eu vou falar duas coisas, um grupo pode ser grande e a sua missão ser muito mais um foco num projeto ou um trabalho muito mais pontual e menos de intervenção política mesmo, pública, que um movimento e um coletivo tem. Então, são esses critérios qualitativos que vão nos, né, nos indicar ali se é ou não, né? Ou se para essa chamada pública também não é possível, né? Não está nas mãos nossas dizer se sim ou se não. Mas se está aderente a essa chamada pública, o critério será qualitativo e não quantitativo, tá? E complementando também, por isso que é importante, né, que essa apresentação, essa carta de apresentação, esse histórico, né, contar quem é esse coletivo e qual que é essa relação dele com o território, é muito importante, né, mais do que, acho que assim, eu vou só ressaltar de novo, né, não é uma chamada de projeto, não é uma chamada de ação, é uma chamada que tem o objetivo do desenvolvimento institucional de um coletivo que está proposto a incidir, a trabalhar dentro de um território, né? Então, na hora de se candidatar, eu acho que isso tem que ser muito levado, né, em consideração por essa organização, tá bom? Na nossa linha aqui, na nossa fila, tem o Carlos França, que está com a mão levantada. Bom dia, Carlos. E todos. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o Funbeia. Eu gostaria de saber quem contribui para esse fundo majoritariamente, né? E se há algum impedimento de recebimento de recursos por parte do Funbeia. Legal, Carlos. Semiramis, posso iniciar? Você quer complementar? Vamos lá? Bom, então vamos lá. Não sei se você estava no comecinho do nosso fórum, que a Semiramis, que é a nossa secretária-geral, fez um panorama, né, uma apresentação, que nós somos o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, primeiro e único que atua na América Latina com a temática da educação ambiental. O fundo é formado, né, por pessoas sonhadores, ativistas, vamos colocar assim, né, mas que formam esse grande conselho, na verdade, que orienta, né, essa missão e a visão, estrutura de atuação do Funbeia a nível nacional. Né? A gente trabalha como um fundo independente, ou seja, é um trabalho muito duro, muito árduo, né? O Funbeia não é um fundo patrimonial que tem já uma instituição, uma família, vou falar de uma maneira bem reta, né? Uma família rica que os apoia. Não, a gente trabalha, né? Assim, dia a dia, fazendo relacionamentos, né, institucionais, na grande maioria, hoje, dentro da área da filantropia comunitária, para levantar os recursos que a gente consegue hoje destinar de forma direta e indireta, né, nas nossas ações territoriais. O Funbeia, ele faz parte hoje da rede Como A, que é uma grande rede que congrega aí fundos temáticos, né, e territoriais do Brasil, dentro dessa ideia, né, da filantropia comunitária, que é trabalhar com as comunidades e não para as comunidades, ou seja, ninguém aqui está dizendo, eu só vou apoiar se você fizer isso. Não, por isso a gente não trabalha nessa linha, né? E aí a gama de financiadores, ela é bem ampla, né? Então, desde instituições que já estão dentro desse ecossistema da filantropia comunitária, como instituições internacionais, hoje a gente tem como um grande apoiador a Global Fund for Community Foundation, né, que é uma organização que atua, que apoia, na verdade, diversos fundos que descentralizam, né, fazem essa capilaridade aí de apoio para
comunidades de base no sul global. Por exemplo, a gente está inserido dentro dessa cadeia de fundos, né? A gente vem buscando, obviamente, o apoio, né, o financiamento através desses círculos de doação, querendo cada vez mais estimular a ideia de doadores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, dentro de um território, porém, esse não é o caminho mais fácil, né? Aliás, ele é o mais difícil, instaurar essa ideia de um círculo de doação. Mas a gente tem feito esse tipo, assim, né, de escalada, digamos assim, de captação. Aí, eu acho que se a Semina quiser me complementar. Bem, acho que você trouxe o fundamental aí, Grace, mas dizer que a gente tem essa diversidade de fontes, né? Então, trabalhamos com fonte governamental, com organismos internacionais, com segmento privado, e acredito que o nosso relatório de atividades estará disponível aí no nosso site, está saindo do forno, né? E ele traz mais informações, Carlos, traz todo esse histórico dos últimos 2 anos, temos também já dos anteriores ali no site, então dá para saber um pouquinho mais, mas a gente trabalha com uma diversidade de fontes e cada vez mais, né, e temos uma pesquisa, inclusive encabeçada pela Rede Como A, que a Isabela passou o link ali, que fez uma pesquisa no Brasil sobre as organizações independentes de justiça social e da área socioambiental, de onde vêm os recursos, e 89% dos recursos que organizações como a gente no Brasil atuam, vêm de organismos internacionais. Então, infelizmente, no Brasil, né, a gente ainda tem pouquíssimo reconhecimento, a gente não tem, inclusive, nem a perspectiva essa palavra sempre me some, mas é a questão do imposto, né? Como que Da isenção a fiscal. isenção, porque a área social, a área dos esportes, dos idosos, né? A área, tem algumas, essas outras áreas, que são as 5 áreas que possuem, a área ambiental não possui ainda, né? Essa condição que permite aí que também que o segmento privado aporte recursos para a área ambiental. Então, ela segue ainda sendo fundamentalmente subsidiada, né, apoiada, reconhecida mais ainda por organismos internacionais. Então, as nossas fontes prioritárias são internacionais e governamentais, que a gente tem também, aí parte da nossa história, né, do nosso portfólio, do nosso trabalho, vem muito de trabalho dentro do nosso programa Água, que é por meio de recursos governamentais. Mas acho que o nosso relatório vai trazer mais informações mais detalhadas, né, para todos acessarem. Muito obrigado. Obrigada, Carlos, pela pergunta a você. Seguindo aqui a nossa fila de mãozinhas, a gente tem o Val, da capoeira, com a mãozinha levantada. Val, bom dia. Val está conectando, está na padaria. Val, você está com o microfone desligado, a gente não está te ouvindo. Opa, oi. Tudo bom? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Bom dia a todos, bom dia a todas e Bom todos. dia. Estou amando o trabalho do Funbev, aproveitar o momento para parabenizar as iniciativas, né, a forma de trabalho, né, com total inclusão, né? Achei maravilhoso aquele ponto de inclusão, né, onde o oponente pode descrever por vídeo, né, a sua realidade. Isso é muito importante, traz com clareza a diferença do trabalho do Funbev, né, em questões aos editais em geral.
né? Eu trago isso porque eu sou praticante ativo da cultura e dos saberes populares aqui na comunidade, popularmente da Vila Baiana, né? Onde hoje se regulariza e se direciona, se chamam Vila Saí. E, assim, eu sou um crítico geral, né, e ativo da questão dos editais, dos chamamentos, né, públicos em gerais, que dificultam o acesso aos praticantes, né, aos defensores, às pessoas que realmente são de lutas diretas, né, e que defendem, e que portam, e que praticam, e que elevam os saberes populares, né, que são os saberes originais, né, de todos os povos. Por isso, eu já começo a minha fala, diante de qualquer pergunta ou busca de entendimento, mas parabenizar a entidade em si como toda, né, pelo trabalho desenvolvido, pela forma de desenvolver o trabalho, né, não para, mas como, né? Eu amei até a última fala que eu vi aí, né? Não para, mas como, entendeu? A proposta de não só levar, propor, mas de ouvir, né, e inserir esse ou aquele contexto ao processo de desenvolvimento do qual o Funbea tem a visão e o propósito, né? É isso aí, parabenizar cada membro de vocês que vem atuando, entendeu? E dizer para vocês que estamos juntos, vou participar desse trabalho, estou participando, né? Vejo que aqui tem muitos conhecidos, né? Companheiros, alunos, camaradas de luta do dia a dia, né? E a minha fala essa aí, eu acho que as coisas ficaram bem claras para mim, né? Por isso que estou aqui para parabenizar, porque ficou muito bem clara, né? Então, muito obrigado, e essa é a minha fala, tá? Obrigada a você, Val. Obrigada por estar participando, pelas palavras. Acho que muito nos alegra te ouvir, viu? Eu só vou lembrar, pessoal, que a gente tem mais 25 minutos até o meio-dia. A gente está proposto aqui de ficar com vocês nesse Tira Dúvidas, tá bom? Então, a gente tem agora na inscrição da fala a presidência da AEAA. Bom dia. Bom dia, Grace. Me ouve? Sim, estamos te ouvindo. Legal. Bom dia a todos. Eu acabei entrando pelo e-mail institucional. Eu represento a associação, me chamo César Santana, represento a Associação dos Engenheiros Arquitetos de Agrônomos de São Sebastião. Eu estava acompanhando, estou em uma outra reunião, vou ter que sair, uma única exclusiva pergunta, e eu vou ter que sair, que eu estou no CREA, inclusive, aqui. E um assunto, inclusive, que é similar ao que está sendo debatido, questões ambientais, questão de riscos e desastres, etc. Mas eu vi no seu formulário se a organização recebe algum repasse. Nós temos atualmente um convênio com a nossa entidade de classe, que é o CREA. Nós também temos outras entidades de classe dentro dessa associação, que é o CAL, o CFT, mas de convênio e repasse de recursos financeiros é com o CREA. E no formulário tem algumas doações, recursos municipais e federais. E eu não vi como que eu poderia colocar isso. Não sei se vai ficar estranho, depois eu vou comprovar isso para vocês. Então, tem a opção outros. Você pode colocar nessa opção. Tá bom. Então, eu não me atentei, eu estava em outra reunião, eu acabei que, pelo celular, não consegui enxergar outros. Aí, tá bom, eu colocarei outros e informarei o recurso. Então. Boa. Legal, obrigada pela pergunta e também lembrando, só assim, frisando que as organizações que tenham pessoa jurídica, né, constituída,
elas são elegíveis se elas tiveram um orçamento de até 250 mil no ano de 2023, né? Se ela ultrapassou esse orçamento fiscal, aí ela já não é uma organização elegível, tá bom? Grace, também queria... Gente, obrigado, até mais. Até mais, obrigada. Também queria ressaltar, gente, que a ideia é que vocês tenham bastante elementos, né, se sintam seguros, tranquilos, para, então, fazer a candidatura, mas claro que sempre surge uma dúvida ou outra, né, que passou, então que a gente tem também um e-mail da chamada pública, @funbeia.org.br, que vocês podem escrever para a gente, e a gente responde vocês por lá. Beleza, vamos seguir aqui na fila para poder ouvir todo mundo. Tem a Miriam Halak na inscrição. Bom dia, Miriam. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Então, eu vou até pedir desculpa pela minha pergunta, mas eu nunca vi um edital como esse. Esse dinheiro, depois que tiver toda a mentoria, ele vai ser usado em um projeto? Como vai ser usado esse dinheiro pela associação? Vamos lá, eu vou tentar responder e peço complementação das minhas colegas aqui, que são as mentoras que fazem esse projeto. A ideia desse edital, Miriam, é justamente, não é o apoio de um projeto, não é o apoio de uma ação, é o apoio a uma organização, a um coletivo que tenha, né, um trabalho de atuação territorial. E aí a gente faz esse apoio financeiro e não financeiro. O apoio não financeiro são formações e mentorias para o desenvolvimento institucional. Dentro desse desenvolvimento institucional, vão surgir certamente vontades de destinar essa verba para ações específicas desse coletivo, desse movimento socioambiental. E junto com a gente, nessa mentoria, a gente vai estar acompanhando o desenvolvimento dessa ação, né, para que esse recurso fortaleça a existência do movimento, do coletivo, e fortaleça também as ações que eles queiram desenvolver no território. Então, primeiramente, você não precisa inscrever tendo já uma ideia pronta. Você tem que escrever com base na sua potencialidade de ação no território. E essa ideia vai ser desenvolvida junto com a gente no processo de formação EAD, mentoria, que a gente vai estar fazendo com vocês. Então, acho que agora eu entendi. Então, a associação ou a agente comunitário, ele vai se inscrever, ele vai participar de todo esse processo, e daí que vai surgir realmente, que ele vai conseguir enxergar a necessidade do entorno dele, né? Principalmente em relação à tragédia e ao meio ambiente, ele vai poder pensar com a cabeça dele o que ele vai fazer, o que ele é bom fazer. É Exato. Isso. A nossa vontade é estar nesse momento. A Isa está com a mão levantada, acho que ela quer complementar. Só complementando, Miriam, acho que é uma ótima pergunta que você trouxe, que é, assim, como vai fazer também um auto-olhar para o coletivo. Então, quais são as ações que vai fortalecer a atuação territorial desse coletivo? Olha, a gente está precisando remunerar, a gente está precisando desenvolver comunicação, né? O que vão ser essas coisas que o coletivo identifica, né, que sejam estruturantes? Porque se a gente apoia um projeto, a gente está apoiando o que a gente chama de atividade fim. Mas e aí o coletivo fica como depois que acaba? Então, como que a gente sana, fortalece esse coletivo para ele seguir realizando as ações? Então, não é que não vai ter ações, mas é partindo do coletivo, não partindo das ações no território. É uma lógica diferente. Eu entendi. É que ele é muito diferente, né? É muito bacana isso, porque ele vai fortalecer, né, a comunidade, o agente comunitário, a pessoa que está ali na ponta, não a gente que está, vamos supor, que está para trás. Agora, eu queria só mais uma pergunta para não tomar muito tempo. Pode ter uma associação parceira para ajudar nessa inscrição, mas que não seja de lá, por exemplo, eu sou de uma ONG que tem sede em Pariquera-Sul, mas que ela atua em todo, a gente pode ajudar uma comunidade a se inscrever?
Sim, todo o movimento coletivo que está se candidatando, ele pode ter muitos parceiros. Inclusive, a gente tem dentro do questionário, né, essa pergunta, se você tem parceiro institucional, parceiro comunitário. Mas é muito importante que o movimento, que a organização que está se candidatando seja do território, né, descrito dentro da linha 1 ou da linha 2, né? No caso, que são os 4 municípios que compõem o litoral norte, e a linha 2, né, o bairro da Vila Saí, dentro da Costa Sul de São Sebastião. Então, ele pode ter um apoio, pode ter essa parceria, mas o coletivo tem que ter esse histórico, né, essa presença territorial. Muito obrigada, gente. Nada. Gente, seguindo, então, a nossa filhinha, temos a Carla José, que está com a mãozinha levantada. Bom dia, Carla, tudo bom? Bom dia, bom dia. Não sei, eu cheguei um pouco atrasada, não sei se vocês acabaram respondendo isso, mas caso, acho que perguntar de novo não faz mal. Caso um coletivo, uma associação, né, vá se inscrever, ela pode mesmo assim indicar algum líder ou comunitário dos jovens para também receber daí a linha 3. Essa é uma, completando a mesma pergunta. Eu vi ali que uma das coisas na linha 3 é que a pessoa seja residente na vila. Bom, depois de toda a tragédia, tudo que aconteceu, e às vezes por outras situações particulares, as pessoas têm casa e atuam na vila, mas ou por trabalhar fora, ou porque perderam suas residências, ou porque vão perder, não estão morando. Então, eu acho que isso não seria algo excludente, né? Mas isso é bom sempre confirmar com vocês. E ainda completando a mesma pergunta, aí a pessoa trabalha para a instituição. Se ela for indicada, a gente pode usar esse valor, digamos assim, como se fosse um salário dela estar trabalhando para um determinado projeto da instituição? Assim, só para... acho que são essas 3 perguntas e agradeço aí. É isso. Legal, obrigada, Carla, pelas suas perguntas, elas são bem importantes para esclarecer. Eu vou começar pela pergunta 2, que a linha 3, ela está destinada a lideranças jovens e comunitárias e jovens da Costa Sul de São Sebastião, não da Vila Saí. Tá? A Costa Sul de São Sebastião compreende um território que vai de Guaecá até Boracéia. Então, dentro desse território, a gente tem todos esses bairros, inclusive a aldeia indígena do Rio Silveiras. Então, as lideranças comunitárias não são apenas da Vila Saí. A Vila Saí é na linha 2, por ser um território onde foi realmente o epicentro, né, dessa tragédia crime de 2023. Eu vou pedir para as minhas colegas ajudarem aqui na resposta na tua pergunta 1 e 2, que é se a liderança comunitária pode fazer parte do mesmo movimento inscrito, né? Então, o movimento se inscreve na linha 1 ou na linha 2, e a liderança comunitária se inscreve na linha 3. A Mari está com a mão levantada, ela vai responder. Oi, Carla. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Oi, Carla. Sim, com certeza, assim, até idealmente, sabe? A gente... né, ter ali a instituição sendo apoiada, né, e uma liderança ali que, como até o Nego Léo trouxe, né, que muitas vezes é isso, a liderança está ali como um voluntário, né, que faz essas ações ali no tempo livre. Então, esse apoio financeiro é justamente para a gente entender que esse é um trabalho também, você representar a sua comunidade, né? Você estar em instâncias, né? Participar de comitês, de fóruns ali, representando é também um trabalho e precisa ali ter recurso destinado, né? Até para custear mesmo, né? Um tanto de coisa que a gente sabe que tem, transporte, enfim. E também a hora, né? É uma hora paga ali, como um trabalho também. Então, idealmente, é muito bom, assim, que a liderança do movimento também se inscreva.
Legal. Eu acho que essa resposta contempla também essa tua pergunta, né? A pergunta 1 e a pergunta 3. Legal, né? Então é isso. Então pode se inscrever movimento, coletivo e liderança, né? Mas é preciso fazer a candidatura, né? Não é uma simples indicação. Então, o movimento ou coletivo se inscreve na linha 1 ou 2 e a liderança precisa se candidatar na linha 3 para validar a inscrição, tá bom? Aí temos, por fim, a mão levantada do Brenalta. A gente está chegando aí nos nossos 10 minutos finais, tá bom? Bom dia, Brenalta, tudo bom? Salve, bom dia para geral. Eu tenho 2 dúvidas e uma pontuação. A primeira dúvida é referente ao histórico. Foi dito que pode colocar ali fotos e escrever também. E eu queria saber se pode ir links de vídeos da ação em si, de entrevistas, que eu acho que isso fortifica ainda mais, né, o histórico. E uma outra coisa é sobre a idade máxima, no que se refere à juventude, né, para se candidatar. E a minha pontuação final é sobre... Eu tô meio gripado, tá, gente? Então, me desculpa aí pela voz falhando. É sobre a disseminação desse chamamento público, porque sinto que não está chegando para as pessoas, sabe? Então, eu queria deixar aqui, se eu puder somar de alguma forma, posso disponibilizar minhas redes sociais para isso, sabe? Então, se tiver alguma divulgação aí que a gente possa espalhar, conheço um monte de gente ali de Ubatuba, sabe? O pessoal de Ilhabela, que com certeza não estão sabendo, sabe? Então, não é uma crítica, tá? É só um intuito de poder ajudar de alguma forma. Acho que é isso. Perfeito, Brenalta. Então, desde já, o agradecimento, né, a essa disponibilidade de ajudar na divulgação. Eu acho que é esse o espírito mesmo, né? A gente está cada vez ampliando, né, essa chamada. Nossa, vejo isso, sei que tem super a ver com fulano, beltrano, cicrana, vou enviar, e isso é importante, as redes sociais também. A gente está aqui dando o máximo que a gente pode, né, para poder divulgar e chegar aí nos 4 cantos, pelo menos, né, do litoral norte. Sobre a questão de inclusão de material de vídeo no histórico, sem dúvida, né? A gente não deixou esse histórico limitado, né, a nada. Então, se ela pode contar a história dela só com texto, que conte com texto. Se ela pode contar com texto, foto e vídeo, melhor ainda, né? E isso, né? Print, foto, vídeo, tudo é válido para compor esse histórico, né? De cada um e de cada movimento, né? E isso também vai dessa fortaleza institucional, da maturidade, né? De cada organização e de cada indivíduo também, né? Então, é importante, sim, colocar tudo o que puder dentro dessa apresentação. A tua outra questão era sobre a idade, né? A gente tem de 18 a 29 anos, né? A juventude, embora a gente tenha aí muitas pessoas jovens, né? No que se chama terceira idade, mas como critério, infelizmente, a gente tem que trabalhar a gente colocou esse limite, né? De idade, então, de 18 a 29 anos. É isso, está respondidas dúvidas, beleza, agradeço muito. Nas nossas redes sociais a gente já vai te chamar para você nos ajudar a amplificar, né, essa informação, que a gente quer mesmo que o maior número de pessoas e organizações possam estar se inscrevendo. Mari? Eu só queria reforçar, desculpa que eu também tô igual, Brenalta. Eu só queria reforçar, né, essa questão que o Breno trouxe, que é bem importante também a gente contar com as parcerias de vocês na divulgação da chamada, né? Porque é isso. Com essas parcerias, a gente consegue capilarizar e chegar, de fato, em muitos outros lugares, né? Às vezes, só as nossas mídias, os nossos relacionamentos não chegam. Então, é importantíssimo a gente poder contar com a parceria também de vocês todos aí na divulgação. Aproveitando a deixa, eu vou fazer, a Grace vai ficar feliz comigo. Convidar vocês a seguirem a gente no Instagram, a gente também tem uma resenha mensal,
que é a Resenha Sustentável, é um boletim também, para ficarem por dentro de tudo do Funbeia. E a gente está aí com um site novo, atualizado, ainda estamos trazendo mais coisas, mas convidar vocês a explorarem nosso site, os materiais, o relatório de atividades que foi falado antes, logo está lá. E é isso, a gente está super disponível também pelas redes sociais e pelo e-mail da chamada que está aqui no chat. Maravilha, Isa, isso mesmo, já fazer a propaganda. A Bianca está com a mão levantada. Sim, Grace, acho que eu vou voltar um pouco na questão da idade da liderança, porque acho que eu senti que é importante trazer, né, que nós vamos ter 4 lideranças apoiadas, e aí 2 estarão dentro da questão da idade, né, de 19 e 29, de 18 a 29 anos, mas as outras 2 podem ser lideranças que são mais velhas, né, que têm outras idades. Então, tem a questão da liderança jovem, mas também para fortalecer aí a inscrição de quem não está dentro, né, dessa faixa etária, porque também tem as outras 2 vagas. Muito bom, é isso mesmo, né? O nosso desejo, a nossa vontade é continuar, né, fazendo esse nosso trabalho, que é captar, né, recurso e apoiar cada vez mais, né? Então, eu acho que a gente está chegando no nosso final. Eu espero que todo mundo tenha saído aqui, assim, se sentido contemplado nas suas dúvidas. Se não, novamente, a gente está super disponível, né, através do e-mail, nas nossas redes sociais, no site. A gente está disponibilizando, inclusive, um número WhatsApp do Funbeia agora para comunicação direto, que está lá no nosso site, só clicar no linkzinho e já está entrando em contato com a gente. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, todas, todos e todes. Foi muito, muito bom a gente poder estar aqui hoje, né, esclarecendo e também refletindo, né, sempre sobre o que a gente está apresentando. E espero, né, ver todas essas candidaturas aí, né, que a gente tenha um trabalho muito longo e muito profundo, né, pela frente. É isso. Não sei se querem, se a Semiramis ou se é uma das meninas do Funbeia querem trazer mais alguma palavra. Se não, estou encerrando amanhã e agradecendo profundamente, né, a presença de todo mundo. Ó, o Léo está com a mãozinha levantada. Léo? Não sei se você levantou sem querer ou se tem mais... Quer colocar alguma coisa? Tá. Bom, não sei, acho que ele caiu. Não estou vendo aqui. Pode ser que ele levantou. Acho que ele está sem áudio, ficou sem áudio. Ficou sem áudio? Eu não estou vendo ele aqui nos meus quadradinhos. Bom. Léo, você está sem áudio. Bom, se você quiser deixar no chat aqui, compartilhar. Tirar um print. Daí todo mundo tem que abrir todo mundo tem que abrir a câmera, né, para tirar um print. Tá grande aqui, né? Ó, vou tirar também já. Uma fotinha, né, Léo? Muito bom, Léo. Obrigada pela lembrança. Aí. Obrigada. Gente, obrigada. Uma ótima tarde para vocês. E, mais uma vez, espero ver a candidatura de todos, tá bom? Um abraço. Obrigada, gente. Até dia 15, hein? Obrigada, gente. Lembrando, Olha até o dia 15 de julho. Até o dia 15 de julho. 23 horas e 59 minutos. Obrigada.